Nós vamos agora ler o texto que se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 15. E aqui, gente, cabe algo muito importante, porque Jesus começa o texto do capítulo 15 com a seguinte expressão: eu, o quê? Sou. Eu sou. Eu sou. É muito importante. Eu fiz uma reflexão hoje de manhã, antes da gente ler o texto, sobre o fato de que Jesus só pode ser três coisas. A primeira delas é ser um mentiroso. Segunda hipótese é Jesus ser um louco. E a terceira hipótese é Jesus ser aquilo que ele diz que ele é. Quando nós tivemos aquele filósofo americano aqui durante a Páscoa, fazendo o seminário do Congresso da Missão Juvep, ele esteve na Universidade Federal da Paraíba, fazendo uma palestra na reitoria. E eu achei muito interessante, eu não estava lá, mas acompanhei do meu trabalho, vendo um jovem agnóstico. O agnóstico, ele é diferente do ateu. O ateu não acredita que Deus existe, ou seja, o ateu diz Deus não existe. O agnóstico vai dizer, bem, se Deus existe ou não existe, eu não sei, e, portanto, como eu não tenho como saber, eu vivo como se ele não existisse. Então, o agnosticismo, ele parte do pressuposto que Deus não pode ser conhecido, né? E esse agnóstico, esse jovem agnóstico, primeiro ele foi muito cordial na pergunta. Ele chegou para Dr. Craig, que tinha feito uma exposição sobre a plausibilidade científica e filosófica da existência de um Criador. A plausibilidade sobre a existência de alguém que planejou todas as coisas e cumpriu um plano, tendo em vista vários argumentos que são usados e que estão renascendo hoje na academia. Para nossa alegria, não por ideologias meramente religiosas, mas há muitos cristãos que são cientistas, que são filósofos, que estão tendo coragem de ir à academia e começando a expressar a viabilidade do cristianismo como um sistema completo de vida. E ele, depois de falar desse ressurgimento do teísmo, que é exatamente o teísmo com T, a ideia de que existe um Criador que ao mesmo tempo sustenta a sua criação, o jovem chegou para ele e fez a seguinte pergunta: Dr. Craig, o senhor está dizendo aí, e eu até entendo plausível o que você está falando, eu acho muito interessante, mas eu lhe pergunto, se a ciência e se evidências na criação, na observação e na filosofia, para se dizer que há um Deus que existe, quem me prova que esse Deus é Jesus Cristo? Excelente pergunta, pergunta super inteligente. Por que Jesus? E por que não outro? E aí, William Lane Craig ele disse assim: nós temos robustos argumentos filosóficos para a existência de um Criador que sustenta a sua criação. Mas para você saber quem Jesus é nessa história, você tem que ir até Jesus. E você tem que ouvir o que Jesus diz sobre si. É por isso que eu disse no começo, escutem, presta atenção, presta atenção. Ou Jesus é mentiroso, porque ele disse coisas. Então, você tem que considerar, ou ele está mentindo sobre o que ele disse sobre si. Segundo, ou ele é louco. Terceiro, ou ele é Deus. Primeira hipótese, Jesus não pode ser mentiroso, gente, por uma razão. Porque o mundo, mesmo não cristão, ama a ética de Jesus. Se você chegar para qualquer pessoa com integridade intelectual no tempo que nós vivemos, mesmo um ateu, ele vai admirar o Sermão da Montanha. Algo que nunca foi escrito com tanta profundidade. Ou seja, uma ética que cria a regra de ouro. Você sabe o que é a regra de ouro? Tem a regra de prata e a regra de ouro. O que é a regra de prata? Não faça ao outro aquilo que você não quer que faça com você. Ou seja, a regra de prata tem um sentido negativo. Ou seja, não dê nele, porque você não quer que ele dê em você. Isso é a regra de prata. Jesus, ele cria a regra de ouro quando ele diz assim: faça ao outro o que você deseja que ele faça para você. Ou seja, ame o outro, cuide do outro, proteja o outro. E ele vai construir toda a sua ética no seguinte sentido: não adultere. Por que você não deve adulterar? Porque você não quer ser fruto
Você não quer ser o paciente em um processo de adultério. Ou seja, seja fiel. Faça a pessoa o que você deseja que ela faça para você. Então, a coerência do discurso de Jesus não é de um mentiroso. Pelo contrário, ele não se contradisse em nenhum momento nas Escrituras. Então, ele não pode ser mentiroso. E eu vou dizer, doido, louco, lunático, não tem a capacidade de articular o que Jesus articulou. Então, Craig vai dizer o seguinte: tudo bem, a filosofia nunca vai convencer você de que Jesus é o Cristo. A observação nunca vai convencer você de que Jesus é Deus. Então, você tem que ir a Jesus e ver o que é que Jesus disse sobre ele mesmo. Por quê? Porque ninguém disse o que ele disse sobre si mesmo. Nenhum líder religioso, isso é um desafio para você. Nenhum líder religioso disse sobre si o que Jesus disse sobre ele. Buda não disse que era Deus. Maomé não disse que era Deus. Nenhum deles disse, eu sou o caminho. Jesus disse, domingo passado, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, gente, se o cristianismo tem algo a ser criticado, que nós anulemos as palavras de Jesus sobre si mesmo. E aí nós desmontamos todo o castelo do cristianismo. Agora, o que nós não podemos é, diante do que Jesus disse ser, negar aquilo que ele disse ser, sem dar, obviamente, uma resposta coerente. Qual é a sua resposta diante do que ele disse? Ele é mentiroso? Ele é lunático? Ou ele é o Senhor? Então, ele começa o texto, mais uma vez, usando uma expressão, irmãos, que colocava os religiosos em fúria. Domingo passado, ele coloca os religiosos em fúria quando ele diz que é pastor, quando ele é o bom pastor. Quando ele faz uma crítica à liderança de Israel, que não cuidava do povo de Israel. Ele diz, eu sou o pastor. Eu sou o bom pastor. E agora ele vai dizer o quê? Ele vai dizer, eu sou a videira verdadeira. Então, o que ele está querendo dizer? Se ele é a verdadeira, então as outras são videiras falsas. Ou um melhor sinônimo, videiras improdutivas, que não dão fruto. O que é a videira? A videira é a árvore que dá a uva. Mas a videira é diferente da vinha. Eu estava estudando isso. A videira é uma coisa, a vinha é outra. A vinha é toda a plantação, que inclui a videira e os galhos. A videira é como se fosse o tronco. E os galhos, né, junto com a videira, naquela plantação, forma a vinha. Jesus está dizendo aqui que ele é a videira verdadeira. E ele vai começar a nos ensinar algumas coisas que foram retiradas da própria experiência do campo daquele povo. Talvez ele não usasse hoje uma expressão dessa. Se Jesus tivesse vindo à cidade, ele não usaria uma expressão dessa. Que ninguém aqui, tem gente aqui que nunca viu o que é uma videira. Ele usava outra coisa. Ele ia dizer outra coisa. Né? Ele podia dizer, eu sou a porta USB. Faria mais sentido para os nossos adolescentes. Né? Você tem que ir lá e... Né? Ou eu armazeno todas as bênçãos, eu sou o HD cósmico. Você vai lá e me acessa, né? Para você que é adolescente. Mas ele falou para a gente do campo. E como é bela a sabedoria do campo. E como é bela a sabedoria da simplicidade. Jesus diz assim, eu sou a videira e vocês são os ramos. Mas antes dele dizer que a gente é o ramo, vamos ler o texto, né, gente? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Repita comigo, para que dê mais fruto ainda. Vamos lá. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim,
será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, olha só, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem o que, gente? Muito fruto. E assim serão os meus discípulos. Olha só, vamos entender em que cenário isso aqui aconteceu, porque aí eu fico cravando alguns pontos de contato na memória de vocês, e vocês vão lá e acessam, e fica mais difícil de vocês esquecerem esse texto. Olha só o que aconteceu. Qual é o cenário, o tempo em que isso está acontecendo na Bíblia? Isso aqui, gente, está acontecendo na quinta-feira, que antecede a sexta-feira da paixão. Tá? Está acontecendo na quinta-feira, quando Jesus vai saindo da última refeição, da última ceia, que nós vamos relembrar hoje. Então ele está saindo de um lugar chamado cenáculo, e ele sai desse lugar, que era assim, era no primeiro andar, ele está saindo do cenáculo com os 11, porque Judas já não estava mais. Então Jesus, ele está saindo do cenáculo, está saindo dos muros agora de Jerusalém, para descer um pequeno vale e subir um pequeno monte chamado Monte das Oliveiras, onde ficava no Monte das Oliveiras o chamado Jardim do Getsemane. Getsemane significa prensa de oliveira. Ele ia para um lugar onde se fazia prensa da oliveira ou da azeitona para se extrair o azeite de oliva. Então, Jesus ali é metaforicamente esmagado por Deus no Jardim das Oliveiras. Mas ele vai passar, ele celebra a última ceia, ele já tinha sido traído por Judas, então ele sai daquela sala e ele vai em direção ao Jardim do Getsemane, onde ele vai agonizar até ser preso, e aí ele é levado preso, mas esse processo ele utilizou entre o cenáculo e o Jardim das Oliveiras, ele utilizou para ensinar profundamente aos seus apóstolos. E esse texto que nós estamos lendo é exatamente uma palavra final antes da sua crucificação. Ou seja, aqui é uma palavra de encorajamento, mas ao mesmo tempo é uma palavra de advertência, ao mesmo tempo é uma palavra de vida que ele quer dar para aqueles 11 homens que estavam acompanhando ele. E na hora que ele desce do cenáculo, ele muito possivelmente, eu vou dizer daqui a pouco porque muito possivelmente, ele vai passar na frente do templo de Israel, o templo de Jerusalém, ele vai passar ali, e os historiadores dizem que esse templo, dos templos de Jesus ali em Jerusalém, ele possuía, atenção, ele possuía esculpido em suas paredes uma grande videira. Por que tinha esculpido no templo uma grande videira? Porque a videira, ou seja, a vinha, representava o povo de Israel. Então presta atenção, o povo de Israel está ali, representado naquela videira que está esculpida na parede do templo, e Jesus está passando com os seus apóstolos em direção ao Getsemane, e ele olha para aquilo, é possível que ele tenha apontado e ter dito: eu sou a videira verdadeira. Como se ele dissesse: não é Israel a videira verdadeira, eu sou a videira verdadeira. E preste atenção, porque nós estamos pisando em campo minado, e esse campo minado relacionado ao povo de Israel, de um lado, ele tende aos excessos, de um lado, tem as pessoas que odeiam Israel, geralmente a turma da extrema esquerda, e vão entender Israel apenas na perspectiva de 1940 e pouco para cá, depois da Segunda Guerra Mundial, e não entendem, irmãos, que antes de Karl Marx escrever os seus livros, o Capital, antes dos manifestos comunistas, antes de toda a reflexão sobre imperialismo americano, a história de Deus com Israel tem mais de 4, 5 mil anos, irmão. Nem existia nada sobre isso que você pode pensar. Eu quero dizer o seguinte: quando Deus escolhe Israel, presta atenção, para ser a videira. O que é a videira? Eu preciso entender o que a videira significa para um povo. O que a videira representa em um deserto onde há sede, onde há fome. O que aquela videira, Israel como videira, era a intenção de Deus. Deus pega e planta aquela videira, para aquela videira poder o quê, gente? Ser a representação de quê? Da presença de Deus na face da terra. Ser a representação do sustento de Deus. E no vinho, no próprio vinho,
para as comunidades daquele tempo, o vinho tinha a expressão de quê, gente? De alegria. O vinho representava alegria, ou seja, a videira, com toda a sua capacidade de alimentar, de se produzir o vinho, ela era, tida como uma expressão de prosperidade, de bênção, de alegria. Quando Deus escolhe um povo, e aqui vai para aqueles que são contra Israel, ou que acham que isso é tudo uma jogada do capitalismo contemporâneo, dos Estados Unidos por trás, e da transferência das embaixadas para Jerusalém, escuta. O que está em jogo quando Deus escolhe Israel não é o Israel de Deus, é o Deus de Israel. É Deus quem é importante. E Ele é soberano, e Ele escolheu um povo. Não porque aquele povo fosse especial ou diferente, Ele escolheu um povo, ponto final. Porque esse povo foi colocado na face da terra com uma missão. A missão de ser a expressão do Deus vivo no meio do povo. Para que o povo olhasse para Israel e vendo na sua ética, e olha gente, eu vou dizer uma coisa para você, a moralidade judaica, para o tempo em que ela foi desenvolvida, ela só pode ser compreendida como um fato sobrenatural. Em um mundo totalmente politeísta, em que pais matavam seus filhos para oferecer em sacrifício, em um mundo politeísta de feitiçarias, em que a mulher não valia nada, absolutamente nada, em um mundo totalmente depravado, aparece do nada um povo que tem um padrão de vida ética fora de série, que só pode ter vindo do céu. Então Deus escolhe aquele povo, dá a sua lei àquele povo, e quer que aquele povo o represente na face da terra, e chame a atenção para a sua glória. Mas aquele povo falha. E esse povo falha, mostrando que todo ser humano falhará em ser a expressão de Deus. A falha de Israel é a prova cabal de que mesmo Deus tendo sustentado aquele povo, levado aquele povo pelo deserto, suprido as suas necessidades, amado aquele povo até o fim, aquele povo continuou sendo pecador e idólatra. Era Deus ensinando o monoteísmo e eles se voltando para os ídolos das nações que eles conquistavam. A história de Israel é a minha história. A história de Israel é a sua história. É a história de alguém que é amado por Deus, que Deus tem um plano, mas que nós falhamos todo o tempo em cumprir esse plano. Israel é você, Israel sou eu. Israel é a expressão do amor de Deus e da falência humana. Israel é a expressão da bondade de Deus e da maldade humana. Israel é a expressão de um Deus que escolhe, mas ao mesmo tempo é a expressão de um ser humano que renega essa graça muitas vezes. Então, o que nós precisamos entender aqui desse contexto, desse texto, é que Jesus está olhando, Ele está se dirigindo ao Getsemane, Ele olha para aquela figura esculpida no templo, Ele diz, eu sou a videira verdadeira, e ali aquilo já causa espanto, então Ele vai dizer, olha, é o seguinte, vocês falharam, o povo de Israel falhou em expressar vida, mas de mim flui vida, de mim flui plenitude, de mim flui a alegria que vocês precisam, de mim flui tudo aquilo que Deus preparou para a humanidade, para a criação. E Ele vai completar. Ele vai dizer agora que Ele é a videira, ou seja, Ele é esse tronco, nós estamos ligados a esse tronco, ou precisamos estar ligados a esse tronco para recebermos vida, mas Ele vai dizer uma coisa, meu pai é o agricultor. Isso insere um grande problema para os deístas. Quem são os deístas? Os deístas, diferente dos teístas, deístas com D, teístas com T, o teísta ou teísmo crê que Deus criou todas as coisas, há um Deus que criou todas as coisas e sustenta essa criação, isso é teísmo. Ou seja, o cristianismo defende um teísmo, um Deus que intervém. Um Deus que cria e intervém. O deísmo com D crê até na existência de um Criador, mas um Criador incognoscível, que não pode ser conhecido, um Criador distante e um Criador que não se envolve com a sua criação. Nós estaríamos, então, em um pensamento deísta com D, nós estaríamos aqui largados ao nosso próprio destino e às próprias leis da natureza. Não haveria essa história, estou falando com Deus, ou Deus intervém aqui, ou não, Deus está cuidando, ou que Deus está atento. Não, o deísta diz que Deus não existe nesse aspecto de se envolver com o que Ele criou. Aí Jesus vai dizer assim, eu sou a videira,
Eu sou a fonte da vida e o meu pai é o agricultor. Uau! O que é que o agricultor faz na videira? Aí ele vai dizer: aquele galho que está na videira, que está dando pouco fruto, ele vai lá dar uma podada para que aquele galho amplie a sua produtividade. Aquele que está caído, ele levanta. Ele está dizendo que Deus Pai está intervindo na história, irmãos, para levá-la a um fim proveitoso. E Deus Pai está intervindo em nossa história, escute, para nos levar a um fim proveitoso. Deus está interessado em você, é o que eu quero dizer nessa noite. E o interesse dele é que você dê o quê? Fruto, mas que você dê muito fruto, não é pouco fruto. E aqui ele vai começar a construir todo um argumento lindo, quando ele diz assim, leia comigo, acompanhem comigo. Ele vai dizer assim, primeira coisa que ele vai dizer aqui é para os discípulos. Depois que ele diz que todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e tudo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Ou seja, vocês já estão limpos, cuidados. Vocês estão sendo podados para produzir. Quando Deus pega aqueles 12 homens desconhecidos, ninguém sabia quem eram eles, era gente simples, todo mundo da região da Galileia. Era como se Deus hoje, como se tivéssemos um presidente no Brasil que escolhesse todos os ministros lá do sertão. Seu Manuel de Nia, seu João de Maria, Dona Josefa da finada Teresa, ou seja, era mais ou menos assim, né? Então Jesus pega aquela turma, aquela massa bruta, aquelas pedras brutas, e ele começa a trabalhar na vida daqueles homens ali, e ele vai dizer aqui, vocês agora estão limpos para dar frutos. Começou agora a chegar a hora de vocês darem fruto. Eu trabalhei na vida de vocês. Gente, isso nos mostra que Jesus não está querendo falar esse texto para quem não crê. Ele está querendo falar esse texto para os seus discípulos. Você perguntar qual é o seu objetivo basilar na noite de hoje, é dizer o seguinte: se você é discípulo, você tem que dar fruto. Se você não dá fruto, então, por consequência lógica, você não é discípulo, ponto. Você é telespectador, é religioso, é membro da Cidade Viva, gosta do pastor Sérgio, vem para cá, dá dízimo, mas você não é discípulo. Porque o discípulo está ligado na videira e esse galho vai dar fruto. Ainda que seja pouco, mas tem que dar fruto. Qual é então aqui o ensinamento de Jesus? Ora, se eu sou a fonte de vida, e você está conectado a mim de maneira real, então a seiva que passa de mim para você, vai fazer com que você dê fruto, vai fazer com que você alcance o seu potencial máximo. Eu vou usar essa expressão, não gosto muito desse negócio de seu potencial, não sei o que, parece autoajuda. Mas escuta, em outras palavras, o que é que a seiva de Deus faz na vida de um cristão? Faz com que a gente, quanto mais ligado a Ele, quanto mais presente nele, quanto mais permanecendo nele, mais fruto a gente vai dar, mais prósperos nós seremos espiritualmente, emocionalmente. Quanto mais próximos do Senhor da vida, nós exalaremos mais vida. Quanto mais próximos daquele que morreu por mim, mais alegria eu terei na minha vida e mais frutos eu darei na minha vida. É isso que Jesus está dizendo. Meu pai é o agricultor. É como se ele dissesse assim: não pense que você está livre das minhas intervenções. A minha salvação na sua vida não é o fim, é apenas o começo de uma linda jornada. O dizer sim para mim não encerra a jornada. O dizer sim para mim começa a jornada. E essa jornada tem implicações na sua vida. E essas implicações passam necessariamente por uma produção de frutos na sua existência. Ah, que frutos são esses? Esses frutos têm a ver com a minha identidade com Jesus. Porque eu recebo dele e eu reverbero o que ele me deu. É por isso que ele vai dizer assim: sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim vocês não podem frutificar. E aí, gente, nós poderíamos dizer e falar sobre alguns frutos de uma vida de discípulo.
No final das contas, o interesse de Jesus... Olha, gente, esse texto é sobre discipulado, não é sobre salvação. Eu estou pregando aqui para cristãos. Esse texto aqui é para discipulado. Jesus está dizendo assim: se você está ligado a mim, se você permanece em mim, eu permaneço em você, você vai dar fruto. Não tem outra alternativa. Mesmo que seja pouco. Se der pouco, o papai vai podar para você dar muito. Mas você vai dar fruto. Em outras palavras, não existe no reino de Deus cristão galho seco improdutivo. Não existe. Ele só faz ocupar espaço. Serve até como base para o maribondo fazer casa, para a abelha fazer casa, mas não frutifica. Você serve até esteticamente falando, você parece compor esse mosaico complexo do corpo de Cristo. Mas você, não dando fruto, há algo de errado. E você precisa ser, então, podado. E se você dá fruto, está ótimo, Deus quer que você dê mais fruto. Dentro dessa perspectiva, Jesus vai dizer algo. Quando ele fala aqui no verso 5. Acompanhe comigo. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus está colocando aqui um ponto. Se ele está dizendo que sem ele eu não posso fazer coisa alguma, ele está me dizendo uma coisa ainda que eu não saiba ou perceba. Eu não tenho vida em mim mesmo. E essa é uma das grandes dificuldades do ser humano entender que ele não tem vida em si mesmo. Tudo que ele tem é dado. Tudo que você tem é dado. E a maior prova de que tudo que você tem é dado é que se Deus cortar o oxigênio agora da tua venta, tchau. Prepara as rosas. Ou não? Gente, estava conversando com um pastor amigo meu, sobrinha dele, saudável, arquiteta, super dedicada, uma mulher de Deus, esposa de um médico, extremamente competente, sentiu algo em casa, um incômodo, achou-se que podia ser, sei lá, uma constipação ou alguma outra coisa mais simples, né? Não, vamos acompanhar, toma aí um remédio, pronto. Deu 3 horas, ligaram para ele, sua mulher está na UTI. Houve rompimentos internos em estruturas vasculares e ela morreu. Em menos de 24 horas, depois da dor que ela sentiu, ela estava sendo enterrada. Você não tem vida em si mesmo. Nós não temos vida em nós mesmos. É por isso que ele está dizendo, sem mim você não pode fazer nada. A diferença é daquele que entende isso. E a outra diferença é aquele que se ilude achando que o que eu estou dizendo é tolice. Presta atenção. Você é no máximo o rabo da lagartixa. Louca. Você é o rabo louco da lagartixa. Porque o bicho louco que dá uma agonia. Eu não sei o que é pior, é a lagartixa ou quando a gente corta o rabo da lagartixa. Entendeu? Que ele fica pulando assim, e você fica vendo aquela cena, meu Deus, tem vida, onde é que está o cérebro dessa lagartixa aí pulando? O que é que ela quer? Ela está dizendo alguma coisa para mim, seu chato, você me cortou. Escuta, o rabo da lagartixa, ele vive ali, gente, de meros reflexos residuais de vida. Quando nós nos apartamos da presença da fonte da vida, a gente pode até ter uma bateria de longo prazo, você pode ter até uma alcalina existencial, carregando no seu ser, mas a bicha vai acabar. Vai acabar, não tem jeito, ela acaba. A alcalina acaba. Ela dura mais, mas ela acaba. E essa é a grande ilusão humana, achar que tem vida em si. O que foi que o iluminismo fez conosco? Disse, tira Deus. Nós somos o começo, o meio, o fim e a medida de todas as coisas.
Vamos resolver tudo com a razão, vamos desenvolver pela revolução da ciência, aí vem depois a revolução industrial, bota Deus dentro do armário, sabe, amarra a boca dele, porque não tem esse negócio de Deus, nós vamos cuidar de nós mesmos. E essa falsa ideia de que eu tenho vida em mim mesmo e de que eu posso me garantir, tu pode se garantir nada, rapaz. Quer ver um homem cair humilhado? Ele tem uma disenteria. Pronto. Te imagina no trono, porque é o único trono que nós temos, é o vaso. Jesus, ele está sendo franco. Olha, meus filhos, vocês têm que permanecer em mim, eu sou a fonte da vida, eu sou a vida, lembra-se, eu sou a vida. Se você não estiver em mim, você pode até ter reflexos residuais de vida. Criei essa expressão hoje. Você anda, você conversa, é inteligente, usa a mente, mas olha, gente, vai entrar em catástrofe. O homem sem Deus, a mulher sem Deus, caminha a passos largos para a perdição. Estão com os olhos vendados pelos seus vícios, estão com os olhos vendados por suas manias, estão com os olhos vendados pelos seus interesses. Quão triste e quão grande não deve ser a nossa preocupação com aqueles que acham que têm vida em si. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu me converti aos 23 anos, mais ou menos ali, uma das primeiras percepções que eu tive, que Deus me deu, porque veja bem, escuta só, eu não cantava a música do Asa de Águia na minha vida. E quem tem mais de 40 sabe que música é. Eu era um bêbado e vivia drogado. Hoje estou curado. Encontrei Jesus. Encontrei Jesus. Deus me alcançou no ápice da minha percepção de abundância e de plenitude. 23 anos, tinha conseguido o emprego dos meus sonhos, passado em primeiro lugar, já namorava com Samara, a gente já tinha 5 anos de namoro, estava ótimo, não tinha doença grave, não tinha nada, mas uma coisa eu lhe digo, uma das primeiras coisas que, romperam o meu coração, foi essa ideia, eu não tenho vida em mim. Agora sim eu tenho vida e ela foi me dada de presente por aquele que é o autor da vida, por aquele que transformou agora as minhas percepções sobre o meu próprio existir. E Deus está querendo falar com você nessa noite, meu irmão e minha irmã. Ele está querendo dizer que se você não permanecer nele, você não vai dar fruto. E aí a gente começa a ver no desenvolvimento da fala de Jesus, já entrando nas conclusões de suas palavras, eu já estou entrando nas conclusões das minhas também. Jesus vai dizer assim, no verso 7, olha que coisa linda sobre o permanecer em Deus. Quando eu permaneço em Deus, eu conheço a vontade de Deus, ou eu busco a vontade de Deus, e Deus fala comigo. Então o meu nível de relacionamento com Deus é tão amplo, a partir dele mesmo, e a partir dessa seiva que percorre o meu ser, a partir desse conhecimento, que ele vai dizer para quem está nele, permanente. Olha o que é que ele diz, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras, o que, gente? Permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Gente, há uma diferença muito grande entre o ficar e o permanecer. E essa é a crise da pós-modernidade. Nós somos a geração do ficar, nós não somos a geração do permanecer. Tudo parece ser construído a partir da inconstância. Tudo parece ser construído a partir daquilo, eu quero ficar com aquilo que não me cause danos, eu quero ficar com aquilo que não me cause lágrimas, eu não quero permanecer, eu não quero ter experiências de permanência.
Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Na minha época de adolescente, que não faz muito tempo. Tá rindo de quê, macho? Ah, não. Vocês acham que 30 anos é muito? Não existia a palavra ficar com alguém. Ela simplesmente não existia. Podia até existir aquele caba safado que namorava com duas. Mas ele namorava com duas e tentava ter um compromisso com as duas, ou tentava pelo menos, garantir-se com as duas. A expressão ficar, eu percebo que ela surge no século 21. E a pós-modernidade, como nós a conhecemos, ela exatamente se desenvolve a partir dos anos 80, 90, 2000, e nós estamos agora exatamente em um tempo que nós não queremos, ou há uma tendência à não permanência. Eu percebo muito mais confusão hoje na vida dos nossos jovens e adolescentes sobre futuro, sobre profissão. Parece que nós temos tanta informação e nós recebemos tantos influxos externos e nós estamos ali vivendo uma loucura, né, de pensamentos e ações e prioridades que nós vamos perdendo o senso de permanência. Eu estou onde está a massa. Essa é a palavra. Tem cristãos pós-modernos aqui nessa igreja, que estão aqui hoje, já vieram de outra, que já vieram de outra, já vieram de outra, e vão embora daqui a pouco daqui. Porque vocês não permanecem, vocês estão, vocês ficam. Tem gente ficando com a igreja. Eu estou ficando com a Cidade Viva. Está massa. Vamos servir? Não, estou ficando. Vamos contribuir? Estou ficando. Fica aqui, fica acolá, fica acolá, fica aqui. E nós vamos perdendo esse sentido de permanecer. Sabe por quê, meu irmão? Porque a crise nos prova, não é no ficar, é no permanecer. Quando eu permaneço, eu vivo as estações da vida. Quando eu fico, eu escolho a estação mais propícia. Eu quero os verões da minha vida. Camboinha, janeiro, praia, ficar. Permanecer é experimentar as flores, mas é experimentar o outono quando as folhas caem. Permanecer é usufruir tanto do sol do verão, quanto muitas vezes das ambiências mais depressivas do inverno. O que Jesus está querendo dizer é assim: permaneça em mim quando faltar sol, permaneça em mim quando as coisas parecerem mais absurdas, permaneça em mim, não apenas quando você estiver feliz e tiver razões de dar pulos na igreja, permaneça em mim quando você está chorando, permaneça em mim no meio da sua separação, permaneça em mim no meio do seu caos, permaneça em mim no meio dos seus questionamentos, permaneça. Discipulado só se faz com permanência. E você precisa, isso é uma palavra que eu preciso dar para você, escolha uma igreja, escolha uma comunidade, vá embora daqui, mas escolha uma comunidade, crie raízes, permaneça, cresça, apareça e frutifique. Porque você nunca vai produzir nada significativo se você não permanecer. Cristãos que são conduzidos pelas estações e não pelo Senhor das estações, eles são vulneráveis e são presa fácil para o inferno. E é o que Jesus vai dizer: permaneça em mim, eu permaneço em você, e você vai dar fruto. E duas coisas vão acontecer, ele vai dizer. A primeira delas, olha o que ele vai dizer: quando você permanece em mim, olha o que ele vai dizer. Gente, isso é lindo demais. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido.
Sabe como é que transformaram Jesus? Jesus virou palavra mágica. Trocaram a palavra abracadabra, olho de cabra, por em nome de Jesus. É sério. Em nome de Jesus eu vou vencer. Em nome de Jesus, saia daqui. Em nome de Jesus, escuta. Pelo amor de Deus. O nome de Jesus não é palavra mágica. O nome de Jesus, gente, é a fonte de toda a vida. E você só experimenta o poder dessa fonte de vida quando você está ligado a essa fonte de vida. E você permanece nessa fonte de vida. Olha só, ele vai dizer assim: se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em você, escuta, as minhas palavras permanecerem. É como se Jesus dissesse assim: quando você permanecer, estiver cheio e a sua vida começar a ampliar o seu senso de compreensão do que eu sou, do que eu faço, do que eu quero para a sua vida, a sua oração estará alinhada com as minhas palavras. E quando a sua oração estiver alinhada com a minha palavra e a minha vontade, nada lhe será negado. Mas isso é para poucos, isso é para o que permanece. Não para aquele que diz assim: oh Senhor, em nome de Jesus, queria tanto, Senhor, que aquela pessoa, o Senhor tirasse aquela pessoa daquela posição e me desse a gratificação dela. Aleluia, Jesus, oh unção. Oh Senhor, aquele varão, Senhor, valoroso, homem de bem, Senhor, Senhor, aquele varão na minha vida, mas Senhor, tem um probleminha, mas o Senhor resolve. O varão é casado, mas o Senhor resolve. O Senhor resolve. Tem tanta gente se separando, separa aquele varão, aleluia. Cansei desse cristianismo caricaturado, desse cristianismo superficial, ensimesmado, egoísta. Esse cristianismo de ficar, eu vou dizer uma coisa: Jesus não é o seu esquema de domingo. Me permita a dureza nas palavras. Ele não é o seu esquema de domingo, para que você sacie as suas necessidades ou drene as suas energias contidas. Só tem 3 opções: ou ele é mentiroso, ou ele é louco, ou ele é Deus. Eu fico com a terceira: ele é Deus, ele é fonte de vida. Eu quero estar nele, eu quero aprender dele, eu quero que a palavra dele banhe o meu ser por inteiro, porque quando essa palavra banhar a minha vida, as minhas decisões, as minhas orações estarão alinhadas com a vontade dele, e nada me será negado, aleluia, tudo me será possível, louvado seja o nome do Senhor. E finalmente, é tão ruim dizer finalmente no domingo. Só domingo passado eu estava doido para dizer finalmente. Porque eu tinha ido à China, eu tinha vindo da China. Aí fui pregar 4 horas da tarde, um som. Aí eu me lembrei, 5 horas da manhã lá. Aliás, 3 horas da manhã. E eu aqui dormindo. Quando começou das 7, era 6 horas da manhã lá. Mas hoje não, hoje eu não estava querendo dizer finalmente, mas a gente precisa dizer finalmente, porque há consequências muito lindas de tudo isso. A primeira delas que Jesus vai dizer da consequência dessa permanência, não só de termos as nossas orações atendidas, ele vai dizer uma outra coisa muito especial. Ele vai dizer assim, no verso 8, leia comigo: meu Pai é o que, gente? Glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Olha que coisa linda. Glórias são dadas a Deus quando um homem e uma mulher que nele permanecem começam a frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. E o que é frutificar? Frutificar é servir, é tratar melhor as pessoas, é deixar a pornografia. Frutificar é aprender a amar um homem só, uma mulher só. Frutificar, gente, é você obedecer às regras. Hoje de manhã aqui, a gente tem um ministério de trânsito.
Pelo amor de Deus, pelo amor. Os irmãos como colocaram cones, que nem precisava colocar cone, porque já tem a placa proibida de estacionar aqui nesse prédio aqui, do lado de lá. O irmão amado, na unção do Espírito, ele para o carro, tira o cone e estaciona, irmão. E o cara vai lá e diz, meu irmão, aqui é proibido. Eu coloquei o cone, ele disse, só o Senhor me tira daqui. Eu digo amém. Pastor, o que é que eu faço? Meu irmão, liga para o Senhor, ou melhor, liga para a CEMOB, entendeu? Aí vem a CEMOB e multa esse desinfeliz. E nem mande botar o nome daqui, proprietário do carro tal. Não, deixa ele chegar lá, ver o papelão. Não é multa mais moral. Escuta, quando nós obedecemos, quando nós amamos, quando nós perdoamos, quando nós servimos, quando nós pegamos aquilo que Deus tem nos dado e retribuímos através de serviço, de contribuição, quando a gente respeita os nossos pais, quando a gente honra os nossos pais, quando a gente ouve a voz dos nossos líderes, quando a gente está ali, gente, querendo fazer a vontade de Deus, quando todo mundo está dizendo, tu és um babaca, idiota, tu és um iludido. Quando eu faço a vontade de Deus, especialmente no meio da maré da impiedade, o nome do Senhor é glorificado. E ele olha para mim e diz, aqui é minha filha amada, que eu tenho prazer no que ela está fazendo. Ninguém está fazendo o que ela está fazendo. Está todo mundo caindo de pau em cima dela. Você é um imbecil, você é um idiota. Você devia agir diferente, você devia virar a mão, entendeu? Passar por cima. Você devia, entendeu? Você devia. Dar fruto é parecer com Jesus, irmãos. É por isso que Jesus encerra o texto dizendo que presta atenção, palavras finais, se vocês permanecerem em mim, eu permanecer com a minha palavra, guiando a vida de vocês, o Pai será glorificado. E ele encerra dizendo o quê? Lê aí a última frase dele. O que é que ele vai dizer? Se isso acontecer, vocês serão o quê? Oh, gente, que preguiça. Pelo amor de Deus, leia aí, pelo amor de Deus. Verso 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Jesus não economiza palavra. Discípulo não é quem vai para a igreja. Discípulo não é quem serve ministério apenas. Discípulo não é aquele que diz que é cristão. Discípulo não é aquele que bota a cruz no pescoço. Discípulo não é o que participa de culto ou de missa. Discípulo é o que dá fruto e parece com o seu Senhor. Discípulo é o que glorifica o Pai com a sua vida. Discípulo é o que permanece em Jesus e Jesus nele. Discípulo é aquele que molda a sua vida a partir da graça de Deus e não a partir do seu senso de autogestão ou de autopreservação. Jesus está querendo dizer o seguinte: discípulos eu tenho poucos, frequentadores eu tenho muitos, ocupantes de cadeira eu tenho muitos. Mas discípulos são os que permanecem em mim e eu nele, e esse glorifica a Deus com a sua vida, e esse dá muito fruto.